Fala aí, turma, tudo bem? Estou com a Ju aqui, minha sócia que vocês conhecem bastante, que a gente vai em setembro responder algumas perguntas que vocês enviam muito aqui pra gente, inclusive uma delas é se a gente é casado, a gente não é casado, tá? Nós não somos um casal, tá, gente? Eu sei que nós gostamos muito de comer bebê, somos bem-humorados em geral. Se você não conhece, a gente tá no escritório. A gente ri fácil, cariocas. Você só ser suficiente, né? Exatamente. Mas, além disso, além dessa pergunta que a gente já respondeu, vamos responder outras também que vocês podem mandar pra cá e a gente vai responder tudo. Acho que tem paralelos, né? Chegou na vida de cada um de momentos diferentes. Chegou em mim, coincidentemente, quando eu te conheci, na verdade. Eu morava no Chile na época com meu marido, tinha acabado de sair de um emprego no Rio, ele foi transferido, eu fui atrás. Eu sabia que eu queria trabalhar com comida, bebida, alguma coisa, queria empreender. Não sabia o que eu ia fazer exatamente. E aí eu tava no Chile, não tem tanta coisa pra fazer assim no Chile, então fim de semana a gente é muito pra vinícola, e eu comecei a olhar com aquilo como assim, cara, talvez eu consiga encontrar uma graça nisso. Mas ainda, assim, não estava muito claro pra mim. Assim, não tinha tido meu momento ahá, porque eu achava aquele vinho, em particular, o vinho que eu via naqueles passeios enoturísticos, meio boring, assim, né? Tipo, não era o vinho que me dava uma, assim, aquele, né? E aí isso foi muito mais tarde que eu tive aquele, assim, sei lá, talvez alguns meses depois, que eu provei um Chinon, na verdade, em Paris, que eu falei, nossa, isso aqui talvez seja... Você estava em Santiago ainda ou não? Eu morava em Santiago, eu estava em Paris. Estava em Paris, legal. Eu pedi um Chinon num bistrô qualquer. E eu falei assim, nossa, vai ser completamente diferente do que eu estava provando no Chile. Não era nem assim um super vinho nem nada, mas me interessou o suficiente para eu começar a pensar no vinho de outra forma. Legal. No meu caso, assim, eu sempre fui muito ligado a essa coisa de paladar, né, de comida, bebida, percebe-se, né, pela minha forma. Mas eu comecei pela cerveja, eu era muito cervejeiro, eu fiz viagem de cerveja para Bélgica, para um monte de lugar. Só que aí quando eu fiz lá, isso foi com 20 anos de idade, eu já era vidrado, essas cervejas especiais que as pessoas tomam hoje, eu tomava 20 anos atrás. Eu cheguei a te pedir dica uma vez, eu fui pra Bélgica, te mandei uma mensagem. Então, falei, tipo, eu era cervejeiro assim, meu irmão, de viajar pra Bélgica, Holanda, Praga. Você me deu um monte, eu conhecia tudo desse negócio. Só que aí com 23, 24 anos, comecei a namorar, aquela coisa toda, e aí, vinhozinho, pá. Mas, cara, eu comprava vinho, meu irmão, em posto de gasolina, né? Supermercado, esse tipo de coisa. E aí, numa viagem pra Itália, com uma ex-namorada minha, eu comecei a provar vinhos lá, que eu falei, cara, é um universo que eu não conheço com os vinhos que eu tomo no Brasil. Eu falei, cara, isso aqui é diferente. Aí eu comecei a me aprofundar. E a primeira garrafa, assim, nessa viagem da Itália, que eu saí, assim, meio do prumo, foi um Sassicaia. Eu sei que o melhor dessa história é que a garrafa que te deu o seu arra foi o Sassicaia, a gente se conheceu no hotel do Close a Pauta. Não, mas é por isso que eu falo, cara, tudo tem um processo. Né? Essa questão de vinho é um processo, não tem... Você tem que passar por processos e provar bastante coisa, para aí, em algum momento, você vai saber o que você gosta. E, eventualmente, você vai até saber que certos vinhos que você gostava, você não gosta mais, ou vinhos que você gostava em todas as ocasiões, servem para determinadas ocasiões, determinados momentos. É um processo constante, na verdade. Nosso paladar ainda está evoluindo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas foi isso, esse estalo foi nessa viagem da Itália, especialmente com essa garrafa de Sassicaia 2009. E por que você acha que essa garrafa foi tão especial? Cara, porque eu acho que eu nunca tinha bebido nada parecido com aquilo e naquela época, esse tipo de vinho, né, com um pouco mais de corpo, com aquela coisa do super toscano, né, dos vinhos que o meu paladar estava mais acostumado, porque eu tomava muito Chile, Argentina, então assim, ele é de um estilo similar ao que eu tomava, mas numa qualidade muito superior. Né? Só que o que aconteceu depois disso, e quando eu comecei a me aprofundar nesse tipo de vinho, eu comecei a ver que eles são muito similares. E aí você começa a buscar o diferente, que não é mais aquilo que você gostava. E aí você vai se transformando, e aí você, quando você sai dessa coisa óbvia dos parecidos, você vai para um negócio extremo oposto a isso. Aí eu fui para os naturais, aquela coisa muito radical dos naturais. Cheio de defeito, achando tudo lindo. Né? E aí você volta para um meio termo, que é o equilíbrio. Né? Não é nem lá, nem cá, é aqui. Porque a gente fala, cara, nada substitui litragem. As pessoas mandam mensagem, cara, quais cursos eu posso fazer? Cara, curso é super válido, já fiz zilhões também. Acho que tem muitos caminhos muito sólidos aí, mas assim, cara, beber, viajar, falar com as pessoas, trocar ideia. E não ter isso, e eu tive muito, né? Então eu posso falar de carteirinha, assim, não ter preconceito. Eu, por exemplo, em diversas fases da minha vida eu tive preconceitos, porque você tem num determinado momento, você tem preconceito com determinada coisa, você começa a gostar de outra e ter preconceito com aquela coisa que você não tinha. E aí quando você chega realmente, não digo que hoje eu sei tudo, mas eu tenho de fato uma experiência ampla hoje em vinho, eu vejo que
nada é totalmente ruim, nada é totalmente bom. Depende do produtor, depende do... Então, assim, não é falar o seguinte, todos os vinhos de determinado lugar ou todos os vinhos de determinada uva são ruins. Não, porque não você vai... isso. A gente tá com aqui um espumante espanhol que era uma cava, por exemplo. Eu, em determinado momento da minha vida, falava que a cava é tudo uma bosta. E não é. Né? Então, a maioria é. Mas não toda. Então, assim, mas o que é mais importante, cara? Provar e provar, pra você saber o que você gosta. Muita gente que às vezes chega pra gente e fala, porque eu não gosto, porque eu gosto disso. Bom, beleza, mas o que você já provou até hoje pra você afirmar categoricamente que você gosta disso ou não gosta disso? Aí é complexo. É muito comum as pessoas, não gosto de Pinot Noir porque eu não gosto de vinho levinho, por exemplo, né? Assim, claro, a maioria não são vinhos tão extraídos e tão tânicos quanto o Cabernet Sauvignon ou o Bordeaux. Coisa mais idiota ainda, quem gosta de Pinot Noir é minha mulher. Enfim, a gente escuta muito. Acho que a pergunta era completamente outra, né? Como que a gente chegou no vinho? Não, Cara, isso aqui daria, eu acho que um podcast, mais do que um vídeo, mas tentamos, vamos lá, é isso aí. Mas o ponto é esse, a gente teve momentos, acho que trajetórias parecidas, como a gente entrou nisso profissionalmente, acho que é outra história, outra pergunta. Sim, sem dúvida. Mas acho que esse foi o momento que, assim, acendeu a lâmpadazinha que a gente falou, cara, disso a gente não larga mais. É isso. Vamos junto.